Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o princípio de honra no reino de Deus. A honra faz parte de um conjunto de virtudes e mandamentos e leis estabelecidas pelo Eterno para estabelecer o seu reino entre os homens. Além do mais, a honra é um dos fundamentos do reino, vinda logo após o primeiro fundamento, que é a unidade. E qual o significado dessa palavra honra? A palavra honra, se você tomar por base o dicionário da língua portuguesa, vai encontrar uma definição extensa e curiosamente ligada a uma enorme variedade de ações humanas e direcionando o seu uso na sustentação das relações entre os homens, moldando o caráter de uma sociedade. Essa palavra faz parte da vida do homem desde o seu nascimento até a sua morte. Em alguns casos, melhor dizendo, em muitos casos, até depois da morte. No reino de Deus, por ser um fundamento do reino, ela está direta e amplamente ligada a todos aqueles que confessam e entregam suas vidas a Jesus como Rei, Senhor e Salvador, e o seguem, é lógico. É muito provável que você deve conhecer e saber que muitos que se dizem cristãos vivem na sua vida completamente dissociada da honra. Todavia, observe como está a sua vida, pessoal, profissional, espiritual e emocional. Neste caso, a lógica é perversa. Quem não está vivendo em honra, está vivendo em desonra. E assim, como a honra tem muitas bênçãos garantidas, a desonra também tem seus castigos programados e executados. Na Bíblia, o vocábulo honra é de origem hebraica, e tanto pode ser um verbo como um substantivo. Depende, evidentemente, da sua colocação dentro da frase. A variação decorre do alvo da honra, que pode ser Deus, a família, os pais, os reis, as autoridades, os profetas, os ministros, pessoas, objetos, cidades, nações. Enfim, a honra está por todos os lados e nos leva a vivê-la como estilo de vida. Não dá para viver sem honra. Dentre os casos de honra mencionados no Antigo Testamento, talvez o mais emblemático e o mais famoso seja o caso da honra devida aos pais. Está lá em Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No sentido literal da palavra, honra aqui quer dizer sustenta, sustentar o seu pai e sua mãe. Então, a glória vem sempre procedida pela honra. Para esmiuçar o que aconteceu em Israel nos tempos dos profetas, você precisa entender o significado da palavra hebraica, que é traduzida por glória, entendendo que isso chegará ao conhecimento do que provoca a perda da glória. Por isso se começa essa perda. A palavra hebraica kavod, que é traduzida por glória, tem o sentido literal de pesar ou ser pesado. Ou seja, você só glorifica aquele a quem você reconhece o peso sobre a sua vida, a autoridade sobre a sua vida. Por isso a glória de Deus é incontestável, não somente na religião, mas também fora dela. Ela somente tem o sentido, variando o texto e o contexto, de grandeza, honra e, sobretudo, da presença do Eterno em nossas vidas. A honra conduz à glória. Você honrará em sua vida aquele que reconhece como sendo seu líder, seu superior, uma autoridade, alguma coisa, ou tendo peso sobre você, ou uma autoridade sobre você, ou sobre o seu ministério. No caso de Eli, ele era merecedor de tripla honra, o sacerdote Eli. Ele deveria ser honrado como pai, como juiz e honrado como sumo sacerdote. Os seus filhos não entendiam de honra, eram tolos. Assim como a glória pesa para aquele que merece a honra, respeito e admiração, da mesma forma a honra é um fardo demasiadamente excessivo para o tolo. Quem pensaria em honrar um tolo? O alvo da honra sempre será a glória do Senhor. O que você jamais pode perder de vista é que todas as atitudes de honra ocorridas em toda a sua vida sempre chegará ao coração do Eterno. Quando você estiver honrando seu irmão, seus pais, seus chefes, seus pastores, seus líderes, o nome do Senhor estará sempre sendo glorificado em cada uma dessas atitudes. Dar é parte do caráter dos filhos de Deus. Buscar honra ou glória para si mesmo é característica dos filhos do mundo. Nosso relacionamento com o Pai Celestial deve estar amparado numa plataforma de honra, temor e glória. É impossível andar com o Senhor ou andar no Espírito se não brotar em nossos corações a devida honra a Ele, a liderança constituída por Ele. Então, vamos ver o caso agora de Ofni e Finéias, filhos de Eli, do sacerdote Eli, ministros da desonra. Os filhos de Eli pecavam seguidamente desonrando
seu pai e o sacerdote. O texto que eles relata lá em 1 Samuel 2:22, que eles se deitavam com as mulheres que se serviam na porta da congregação. Quando eles morreram lutando contra os filisteus, Israel foi derrotado na batalha, perdendo a arca para os filisteus. Um soldado da tribo de Benjamim regressou com a notícia, informando a Eli sobre os acontecimentos que tinham ocorrido. Quando ouviu sobre a perda da arca, Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, esposa de Finéias, entrou em trabalho de parto e deu à luz a um menino. Mesmo com as parteiras tentando consolá-la, ela pouco se importou com a criança, pois sua preocupação era a mesma de Eli, ou seja, a perda da arca. Eles não estavam preocupados com o Ofni e Finéias, eles estavam preocupados com a perda da arca do Senhor. Antes de morrer, ela chamou o menino de Cabod, usando o termo Kavod, que significa glória. A palavra Cabod tanto pode ser glória do Senhor ou glória nenhuma. Na verdade, a expressão Cabod queria dizer que a arca foi embora de Israel. Tanto ela quanto Eli se preocuparam com a arca e não com a morte de Ofni e Finéias. A arca, a presença do Senhor, ou a glória do Senhor, foi levada de Israel para o arraial dos filisteus. Ao contrário do que dizem muitos pregadores desinformados, a glória, a presença do Senhor jamais se afastou de Israel. Mesmo a arca tendo sido levada, a glória e a presença do Senhor continuou sobre Israel. Para Israel, a arca era a glória e a presença, um motivo de bênção e prosperidade. Mas para os filisteus, o que representava a arca para eles? Somente lutas, tribulações, enfermidades e muito sofrimento. Porque tiveram que devolvê-la. Se você ler o capítulo 5, você vai ver isso, lá de 1 Samuel. E note que por onde a arca passava nas cidades e aldeias dos filisteus só havia morte, enfermidade e desgraça. Por isso iam levando de cidade em cidade, até que decidiram, 7 meses depois, devolver a arca para Israel, onde lá ela seria uma bênção. Então, voltando para o pecado de Ofni e Finéias, quando eles exerciam seu sacerdócio, estavam sob a autoridade de seu pai, que era o sumo sacerdote da época. Eles foram repreendidos por seu pai, mas não ouviram a voz de seu pai. Foi nesse instante que o Senhor resolveu matá-los. Ao desobedecer a ordem de seu pai, eles o desonraram o pai. Não lhes deram a devida honra que um filho deve ao pai. Na Bíblia ocorreram outros casos de desonra de filho a pais, e nem por isso Deus decidiu matá-los. Mas por que nesse caso o Senhor foi duro com eles? Porque eles desobedeceram um profeta, um sacerdote e um pai. Então, a questão é que Eli era pai, e para eles, não somente o pai, mas também o sumo sacerdote e um juiz. Havia com Eli a tripla autoridade, pai, juiz e sacerdote, onde se processou a desobediência. Foi em casa, no seio da família, ou foi no exercício do sacerdócio? Leve em consideração que a casa de Eli era apenas o chefe de sua casa, família. Todavia, como sumo sacerdote, era juiz e responsável por todo Israel, o pai espiritual de toda uma nação. Era o representante do Senhor e o guardador oficial da arca, ou seja, da glória de Deus sobre todo o povo de Israel. Lembre-se que nesse tempo ainda não havia sido estabelecido o reino de Israel. O sacerdote era a autoridade máxima. Ele exercia também a função de juiz. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é que você aprenda o que é honra, aprenda a viver em honra, para você não cair em desonra. Aprenda a abençoar, a ser grata, a ser fiel, a honrar aqueles que te honraram um dia, ou honrar qualquer uma pessoa que precise de você. Você honra aquela pessoa, faça o bem, sem ter a quem, sem olhar para quem, o que tua mão direita der, a tua esquerda não precisa fazer. Você não precisa tirar selfie fazendo propaganda do que você está abençoando ninguém, honrando ninguém, porque o Senhor que vem oculto vai guardar e vai te abençoar. E agora, do outro lado, quando você desonra, vem uma série de maldições e de coisas ruins sobre a tua vida. Então eu quero falar para você, seja um homem ou uma mulher de honra, não seja um homem ou uma mulher de desonra. E eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.